nas fronteiras do infinito. No Fronteiras do Infinito de hoje, não temos uma ou duas notícias astronômicas, mas sim 3. Mas vamos começar com um feito que nos leva ao alvorecer de tudo, de volta ao começo do universo. Mas dessa vez, Rodrigo, a nível molecular. É isso aí, Marco. Cientistas recriaram em laboratório as condições para a formação das primeiras moléculas do universo. Um feito extraordinário. Exatamente, a gente já tratou de registros de buracos negros primordiais, das primeiras estrelas, dos primeiros objetos celestes como um todo, mas agora vamos às moléculas. Aqui temos um estudo que foi publicado na Astronomy and Astrophysics e que dá bons indicativos em direção ao nosso melhor entendimento sobre a química do cosmos primordial. E, por consequência, todo o processo que levou ao surgimento das primeiras estrelas. É uma revisão fundamental. Estamos falando de uma época remota, antiga para nós, mas que é, na verdade, do universo jovem, com apenas centenas de milhares de anos após o Big Bang. Época essa em que o universo já havia esfriado o suficiente para a formação dos primeiros elementos. E aqui estamos falando dos elementos mais simples da tabela periódica, o hidrogênio e o hélio, que foram blocos de construção fundamentais para tudo que veio depois. O grande passo seguinte foi a combinação desses átomos. E o protagonista dessa história, dando corpo para tudo, é um íon chamado hidreto de hélio, ou HeH+. Já há muito tempo postula-se que esta foi a primeira molécula a se formar. Ela é vista entre os acadêmicos como um catalisador crucial para o hidrogênio molecular. E não é por acaso, é a molécula mais abundante no cosmos hoje. Sem o hidreto de hélio, a receita para as primeiras estrelas teria sido completamente diferente. E é aqui que a nova pesquisa quebra paradigmas e traz a inovação. A formação de uma estrela exige que partículas em seu núcleo colidam e liberem energia. Processo que é comumente conhecido como fusão nuclear, um processo notoriamente ineficiente em baixas temperaturas. Contudo, a grande virtude do hidreto de hélio era a sua, até o momento, suposta capacidade de facilitar reações mesmo no frio. No entanto, as teorias previam que sua eficiência cairia drasticamente abaixo de certa temperatura. As previsões teóricas e os dados experimentais não batiam. A metodologia utilizada para o experimento foi brilhante. A equipe do Instituto Max Planck isolou os íons e os armazenou a uma temperatura criogênica. Incríveis 267 graus Celsius negativos. Isso dá um pouco mais de 6 Kelvin, bastante próximo do zero absoluto. Eles mantiveram as moléculas nesse estado de ultra-resfriamento por até 1 minuto inteiro. Uma eternidade em termos experimentais, dado o gasto energético para se manter em um ambiente resfriado. Então forçaram a colisão desses íons super resfriados com átomos de deutério, Que é o isótopo estável do hidrogênio, ou também chamado de 2H. O resultado foi surpreendente e contrariou todas as expectativas. A taxa de reação não diminuiu com a queda de temperatura. Pelo contrário, segundo os resultados publicados, a reação se mostrou mais rápida e sem barreiras energéticas significativas, mesmo no frio intenso que simulava o universo primordial. Como afirmou o pesquisador Holger Krackel, do Instituto Max Planck, eles simplesmente não conseguiram verificar a queda de probabilidade que as teorias antigas previam. As implicações são profundas aqui. Se o hidreto de hélio era muito mais eficiente no universo frio, sua presença para aqueles momentos foi subestimada. A quantidade desses íons pode ter sido um fator muito mais decisivo. Acelerou e tornou mais eficiente a formação das primeiras estrelas. As estrelas de população 3, que iluminaram a escuridão cósmica pela primeira vez. Essa descoberta força uma reavaliação completa dos modelos de formação de estrelas primordiais. Mas nesse caso aqui, no nível químico, molecular. E claro, como sempre, adiciona uma peça que pode ser fundamental no quadro geral, que constitui o universo e que estava ausente. As reações envolvendo o hidreto de hélio não foram só um evento curioso.
Elas foram um motor químico central para o Baby Universo. Um daqueles momentos em que a ciência experimental mostra sua força, revisando a teoria e nos dando uma visão mais clara dos nossos primórdios cósmicos. E prosseguindo explorando as fronteiras do infinito, saindo do mundo atômico e voltando para as escalas de grandeza que estamos mais acostumados, Rodrigo. Agora, o tema do nosso papo prova que até os objetos mais familiares no cosmos podem guardar histórias violentas em seu background. Uma descoberta recente do telescópio espacial Hubble revelou que uma estrela anã branca, aparentemente muito sem graça, é na verdade o produto de uma dramática colisão estelar. Na astronomia sempre existem camadas de observação. O estudo liberado por pesquisadores da Universidade de Warwick e publicado na Nature Astronomy analisou a estrela HW 0525+526, localizada a 128 anos-luz da Terra. Na luz visível, esta anã branca parecia completamente normal, como qualquer outra estrela. Não apresentava nenhuma característica que chamasse a atenção dos astrônomos. Porém, foi ao sair do espectro visível e indo para a visão ultravioleta do Hubble que foi possível revelar a verdadeira natureza dessa estrela. Seu passado era muito mais turbulento do que a sua aparência atual sugere. Como disse o professor Boris Gansiski, coautor do estudo, é uma descoberta que ressalta que as coisas podem ser muito diferentes do que parecem à primeira vista. As anãs brancas são remanescentes estelares densos, o destino final de estrelas como o nosso Sol. Elas representam um estágio final da evolução estelar para a maioria das estrelas. Normalmente, elas possuem uma camada externa de hidrogênio e hélio, que ocultam seus núcleos ricos em carbono. Sua formação segue um ciclo previsível de vida e morte estelar. No entanto, as observações dessa estrela em questão indicou que ela surgiu um caminho um pouco diferente. Ela não nasceu da morte tradicional de uma estrela solitária, como se prevê que o nosso Sol terá, mas sim de uma violenta fusão entre duas estrelas. Os dados do Hubble revelaram uma quantidade incomum de carbono em sua atmosfera. Os pesquisadores dizem que esta é uma assinatura química fundamental e que indica uma origem por fusão. Em uma colisão estelar catastrófica, as estrelas envolvidas acabam todas esfaceladas. As camadas externas de hidrogênio e hélio podem ser removidas pelo impacto, expondo o núcleo rico em carbono. O que indica que foi esse o caso. Esses sinais são praticamente invisíveis à luz visível, mas tornam-se claramente detectáveis nos espectros ultravioleta, onde o Hubble tem capacidades únicas. Essa estrela em específico é notável. Dentre as conhecidas, mesmo entre as anãs brancas raras formadas por fusão. Ela possui uma temperatura superficial de quase 21.000 Kelvin. Além de sua massa, que é 20% maior do que a do Sol, tornando-a mais quente e mais massiva do que outras estrelas que estão nessa categoria excepcional. A implicação mais fascinante dessa exploração que estamos dividindo com você hoje, ouvinte, é que possivelmente diversas outras anãs brancas vistas como normais, espalhadas pela galáxia, podem estar escondendo origens igualmente violentas ou até mais. Olha, Marco, como afirmou Antoine Bedrat, que co-liderou o estudo, agora o que eles querem investigar é sobre o quão comuns são essas anãs brancas de carbono. E quantas fusões estelares estão escondidas disfarçadas de anãs brancas comuns? Essa pesquisa abre uma nova frente de investigação. Cara, que momento espetacular de se observar o espaço com esses novos instrumentos disponíveis para a humanidade, não é mesmo? Poder compreender essas fusões é crucial e absolutamente interessante. Não apenas para catalogar as estrelas, mas também para mapear os caminhos que podem levar a essas explosões de supernovas. Mostrando mais uma vez que o universo está longe de ser um lugar estático e previsível, mas sim um palco de eventos dramáticos e transformadores. Bom, nós iniciamos no mundo nano, fomos para as grandes escalas e das buscas pelas nossas origens cósmicas. Nós vamos partir agora para a busca por outros mundos, que possam até lembrar o nossa casa. Um tema que sempre cativa a imaginação de todos. E nessa busca por mundos habitáveis, um sistema planetário foi considerado um dos mais promissores quando foi descoberto. Foi um frisson enorme, o sistema TRAPPIST-1, com seus 7 planetas rochosos de tamanhos similares à Terra. Uma curiosidade interessante é que o nome do sistema exoplanetário TRAPPIST é um acrônimo que homenageia uma ordem católica, os trapistas,
que é conhecida pela produção de cerveja. Se na última notícia demos holofote ao Hubble, agora voltamos ao nosso recorrente aqui no CenturyCast, o James Webb. Os últimos resultados do telescópio espacial trazem notícias que, pelo menos para um desses planetas, são um pouco desanimadoras. O estudo que falaremos agora foca no exoplaneta TRAPPIST-1D, o terceiro dos 7 que estão no sistema. Ele orbita dentro da chamada zona habitável de sua estrela. Teoricamente, zona habitável é uma região onde a temperatura permitiria a existência de água líquida na superfície, desde que haja água no planeta. Um candidato que aparentemente estaria em condições interessantes para abrigar uma atmosfera similar à nossa. No entanto, o instrumento NIRSPEC do James Webb não detectou as moléculas que esperaríamos encontrar. Não há sinais de água, metano ou dióxido de carbono em quantidades detectáveis. Como afirmou Caroline Pilawe-Gorayev, autora principal do estudo, podemos descartar esse planeta das listas de potenciais gêmeos ou primos do planeta Terra. Para ajudar a localizar o ouvinte, o sistema TRAPPIST-1 está localizado a 40 anos-luz de distância e é orbitado por 7 exoplanetas rochosos, um recorde que foi celebrado quando foi descoberto lá em 2017. A estrela central do sistema é uma anã vermelha, o tipo mais comum em nossa galáxia. Sabe-se que a estrela TRAPPIST-1 possui mais do que 500 milhões de anos, mas não existem dados muito precisos quanto à sua idade. O que se sabe é que, por ser do tipo que é a anã vermelha, ela é totalmente convectiva e, portanto, tem o tempo de vida muito maior do que o Sol, que é uma anã amarela. Mas essas estrelas, como a TRAPPIST-1, são notoriamente voláteis e explosivas. O exoplaneta TRAPPIST-1D tem a sua órbita bastante curta, completando uma órbita em apenas 4 dias terrestres. Está extremamente próximo de sua estrela, a apenas 2% da distância entre a Terra e o Sol. Os pesquisadores levantam várias hipóteses para explicar a falta de atmosfera detectável. Pode ser uma atmosfera extremamente fina, como a do planeta Marte, por exemplo. Ou nuvens muito espessas em altas altitudes, bloqueando a detecção, algo mais parecido com Vênus. Mais ainda, uma terceira possibilidade é que seja simplesmente uma rocha estéril sem atmosfera. O ambiente no entorno das anãs vermelhas é particularmente hostil para a manutenção de atmosferas. As constantes erupções de radiação de alta energia podem literalmente arrancar as camadas gasosas dos planetas. Mas ainda assim os astrônomos mantêm o otimismo. Os exoplanetas mais externos do sistema TRAPPIST-1, ou seja, os exoplanetas TRAPPIST-1, E, F, G e H, podem ter maiores chances de reter a atmosfera. Por estarem mais distantes da estrela, eles estão então menos sujeitos à radiação intensa. O jeito será detectar atmosferas nesses exoplanetas mais frios. Como destacou Bjorn Benek, um coautor do estudo, apesar de já ter alguns anos desde o lançamento, estamos apenas começando a utilizar o James Webb para investigar atmosferas em exoplanetas do tamanho da Terra. O fato de não termos encontrado uma atmosfera em um exoplaneta não significa que os outros também não tenham. Este foi só um sistema exoplanetário investigado. Ryan McDonald, outro coautor, ainda reforça que enquanto o TRAPPIST-1D parece não ser hospitaleiro, os planetas externos ainda podem possuir atmosferas espessas. Talvez lá more a esperança. O processo científico é justamente esse. As negativas também alimentam os bancos de dados da academia. Cada descoberta, mesmo quando parece apontar para longe do que esperávamos, nos ensina mais sobre as condições necessárias para que um exoplaneta seja verdadeiramente habitável. E nos lembra, mais uma vez, que a Terra pode ser um lugar ainda mais especial e raro do que imaginávamos no vasto cosmos. Parafraseando Carl Sagan no seu brilhante texto Você Está Aqui, capítulo do livro O Pálido Ponto Azul, a Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar sim, assentar-se ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. E após explorarmos essas 3 notícias, nós concluímos o nosso bloco Nas Fronteiras do Infinito. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.